Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos para o quadro branco, finalmente. Gosto da mesa digitalizadora, mas prefiro aqui. Presta atenção, vamos iniciar agora, durante uns meses aí, uma sequência de vídeos, né, de aulas, numa série de geometria. Nós vamos abordar todo o tópico de geometria até o final desses meses, beleza? E hoje, para começar, claro, temos que começar por baixo, para nós termos uma base boa para chegarmos lá em cima já tranquilos. Então vamos lá. Primeira parte, conceitos primitivos. Galera, o quadro é pequeno, então vou ter que ficar fazendo uns cortes para apagar e escrever de novo. Mas fica comigo. Conceitos primitivos, o que são isso? O que é isso, né? Conceitos primitivos são aqueles que não necessariamente precisam de uma definição. Já é algo meio que por percepção você consegue imaginar, ok? Então vamos lá. Um ponto. Você sabe o que é um ponto? Ok, você não precisa definir um ponto. Você, escutando a palavra ponto, automaticamente você já identifica, né? Sua mente já traz à memória o que é um ponto. Uma linha. Ah, professor, essa linha está esquisita. Ela está curvada. Não tem problema. Toda curva é uma linha. Maravilha? E aqui coloquei uma linha reta. Ok? Preciso definir isso? Não preciso, não tem necessidade. Por quê? Porque é um conceito primitivo. Você já traz à memória quando você já fala o próprio nome da parada. Ok? Então, ponto. Tu já sabe o que é. Uma linha. Tu já imagina. Uma linha reta. Tá tudo no nosso cotidiano. Beleza? Fica aí que eu vou apagar para a gente abordar mais conceitos. Vamos lá. Voltamos. Espaço versus figura geométrica. Mais um conceito para a gente entender. Professor, o que é o espaço? É o conjunto de todos os pontos. E o que é figura geométrica? Qualquer conjunto de pontos. Perceba que há uma diferença entre falar todos e entre falar qualquer. Beleza? Há uma diferença. E onde que nós vamos ver essa diferença? Quando a gente vai falando aqui, ó, figuras planas e figuras espaciais. Como o próprio nome já diz, figuras planas são aquelas figuras que vão ser trabalhadas e estudadas dentro de um plano. Isso aí, ó. Esse carinha aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ele é um plano. E o que tem dentro dele? Um triângulo. Então esse triângulo ele está inscrito dentro de um plano, portanto, ele é uma figura plana. Maravilha? Agora, quando eu falo de figuras espaciais, são aquelas figuras que não estão dentro de um plano, estão no espaço. Perfeito? Então, por exemplo, isso daqui é um cone. Perceba que não há um plano em volta do cone. Ele está simplesmente no espaço, em uma superfície qualquer. Beleza? Não em um plano. Então, essa é a diferença de uma figura espacial para uma figura plana. Além da figura espacial ter dimensões, 3 dimensões, né? Enquanto a plana só tem 2, nós temos essa outra diferença. Beleza? Fica comigo. Voltamos. Vamos lá, galera. Linhas planas. O que seriam linhas planas? Tá? Esses conceitos primitivos, iniciais de geometria, nós iremos trabalhar conceitos de retas, de linhas, tá? Por isso que nós vamos sempre ver esses nomes aparecendo. Então, o primeiro deles é o conceito de semi-reta. Perceba que eu fiz uma reta aqui, beleza? E a linha pontilhada, ela vai tanto para cima quanto para baixo. É uma reta, ela vai para o infinito. Maravilha? Só que eu estipulei que o meu ponto A seria a minha origem. Beleza? Você concorda comigo que essa reta ela vai embora para cá, ó, ela vai para o infinito, vai para o infinito, ok? E esse ponto A aqui, ele é a minha origem, é o meu marco zero. Então, daqui para lá, eu tenho uma reta, e daqui para cá, eu vou ter outra reta. Vamos pensar assim, tá? Então, por isso que se chama uma semi-reta. E qual é a minha semi-reta que eu criei aqui? É a semi-reta AB. Por quê? Porque do marco A para frente, é um outro tipo de reta, ou seja, ele é uma semi-reta em relação à reta total. Ficou claro? Beleza. Segmento de reta. Agora, o segmento de reta, eu não vou dividir mais a minha reta em semi-retas. O segmento de reta vai ser uma reta presente dentro da minha reta de origem, tá? Ou seja, aqui, ó, um segmento AB é um segmento de reta, ó. AB, tá? Perceba que a nomenclatura é até diferente. O segmento de reta é AB traço. Agora, para uma semi-reta,
é AB seta. Maravilha? Ok. Vamos dar sequência. Vamos para os segmentos consecutivos. O que é o consecutivo? Reflita sobre isso. É o que vai em sequência, é logo depois. Então, segmentos consecutivos são aqueles segmentos que têm extremidades em comum. Anota isso, extremidades em comum. Por quê? A minha origem é o A, tá? E ele vai do A ao B, ou seja, eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Então aqui eu tenho um segmento de reta AB. A origem é A e o final é B. Agora, se eu for de B para C, eu tenho o segmento BC, aonde a minha origem é o B e a minha linha de chegada, né, o final, é o C. Ok? Ou seja, segmentos consecutivos vão possuir extremidades em comum. Grava isso. Por fim, né, para fechar esse bloco e nós entrarmos em segmentos adjacentes, vamos ver segmentos colineares. O que é algo colinear? Tá? Esse prefixo colinear, ele vai dizer para a gente que está junto, tá? Ao mesmo plano, na mesma linha. Então, segmentos colineares estão sobre a mesma linha, ou seja, estão sobre uma mesma reta. Lembram lá no início que a linha é considerada uma reta? Perfeito? Então estão sobre a mesma reta. E que reta é essa, mestre? A reta suporte. Ok? Que seria a nossa reta mãe. Maravilha? Então perceba, a reta suporte é a reta toda. Tá? Desde o pontilhadinho rosa aqui até o pontilhadinho rosa aqui. Só que dentro dessa reta suporte eu tenho outros segmentos de reta que estão na mesma linha, que são colineares. E segmentos são esses? O segmento AB e o segmento CD. Maravilha? Mestre, por que BC não é segmento? Pode ser segmento também, não tem problema nenhum, tá? BC, segmento, tá? Porque são colineares. Maravilha? Fica aí que eu vou apagar o quadro para a gente ver segmentos adjacentes. Um minuto. Vamos lá, para a gente fechar esse bloco de linhas planas. Teremos os segmentos adjacentes. O que é isso? Vão ser os segmentos consecutivos e colineares simultâneos. Perceba, qual é a ideia quando eu tenho um segmento consecutivo? Perfeito. Eu tenho que ter o final de um segmento sendo a origem de outro segmento. Perfeito? E para eles serem colineares, eles têm que estar sobre a mesma reta suporte. Filha? Ok. Então preste atenção, jovem. Comigo. Ó. Minha reta suporte é a reta toda. Beleza? Só que dentro dessa reta toda, eu criei dois segmentos. Quais segmentos? Segmentos AB e o segmento BC. Eles são consecutivos? Sim. Por quê? O B é o final do segmento AB e é a origem do segmento BC. Ok? Então, isso dá pra gente que eles são consecutivos, são segmentos consecutivos. E colineares porque eles estão sobre a mesma linha, ok? Sobre a reta suporte. Então, AB e BC são segmentos adjacentes. Guarda esse conceito porque é importante, ele pode cobrar uma questão de verdadeiro ou falso para você dizer se a afirmativa é correta ou é falsa. Enfim, uma propriedade, uma definição muito importante para se ter em mente. Vamos dar sequência. Fala galera, vamos lá, para acabar. Postulados, né? Por uma reta há infinitos pontos. Perfeito. Ó, uma reta AB há infinitos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, enfim, infinitos pontos aqui dentro. Por um ponto passam infinitas retas. Ó, um ponto P passam infinitas retas. Tá? Por que passam infinitas retas? Porque para definir uma reta, nós precisamos ter dois pontos colineares para determinar uma reta. Ou seja, os pontos A e B, eles são colineares? São colineares. Por quê? Estão no mesmo plano, na mesma linha. Ok? Então, dois pontos colineares formam uma reta aqui, ó.
Essa é a reta AB. AB é uma reta. Maravilha? Ok. Num plano há infinitos pontos. Perfeito. Ó, um plano aqui. Aqui dentro também pode ter infinitos pontos. Maravilha? Agora o que eu quero trabalhar com você é o seguinte. Olha para essa figura aqui que eu desenho. Tem uma reta com pontos colineares e tem pontos não colineares que não estão nessa reta. Sempre que você vê uma figura assim, tenta trabalhar, tenta pensar com a ideia de pertinência. Pertinência, ok? Ou seja, o Ezinho de pertence e o Ezinho com traço de não pertence. Aí. Maravilha? Trabalha com isso. Essa reta em azul aqui, ó, eu vou chamar ela de reta R. E vou te perguntar o seguinte, preste atenção. A, B e C pertence à reta R ou não pertence? Fala pertence. Pertence, mestre. A, é isso aí. Então, A, B e C pertencem à reta R. Ou seja, se elas pertencem à reta R, elas estão na linha R, ou seja, elas são colineares. Então, se A, B e C pertencem à linha R, elas são colineares. Agora, D e E pertencem à reta R? Não pertencem. Fala, não pertencem. Por quê? Porque não está na linha R. Ok? Se elas não pertencem, D e E não pertencem à reta R, eles são o quê? Não são colineares. Aí, anota isso. Lembra? Relação de pertinência. Pertence, não pertence. Se está na reta, pertence. Se está fora da reta, não pertence. Se está na reta e pertence, é colinear. Se não está na reta, não pertence, não é colinear. Tira um print. Vamos lá. Último postulado para a gente encerrar. Não esquece de se inscrever, de compartilhar nosso vídeo. Beleza? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, manda para um colega, manda para um familiar que precisa assistir essa aula. Beleza? Vamos lá. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Tu já sabe, jovem, que 2 pontos colineares determinam uma reta. Perfeito. Por um ponto passam infinitos pontos. Por um ponto passam infinitas retas. Beleza? Mas 2 pontos determinam uma única reta. Tá aqui, ó. Reta AB. Agora, 3 pontos não colineares determinam um único plano. Perfeito. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Ok? E dentro de um plano há o quê? Isso. Infinitos pontos. Aí. Infinitos pontos. Eu posso ter a reta AB, posso ter a reta AC, posso ter a reta BC. Ok? Então é isso. Galera, essa é a aula de geometria dos postulados, né, os conceitos iniciais. Ok? Fica ligado, teremos questões para nós resolvermos e praticarmos isso aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar no nosso canal. É isso, eu sou o André Rangel, esse é o nosso canal Simplificando a Matemática. Um abraço e bons estudos!